Olá, elite da língua portuguesa, vamos continuar? Galera, nós estamos estudando termos relacionados a nomes, adjunto nominal, complemento nominal, é ou não é? Vocês estão lembrados? O adjunto nominal ele pode se referir ao substantivo concreto, ao substantivo abstrato, com ou sem preposição. Já vimos na aula passada, está até arriscado aqui. Complemento nominal, completa o adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato, só que o complemento nominal, aspecto geral, é sempre com preposição. Sempre com preposição, sempre com. Beleza, galera? Legal? Vamos lá, continuando. Aí eu passei esse exercício de fixação para vocês. Foi ou não foi? Classifique sintaticamente os termos em destaque. Né? Os termos em destaque eu vou destacar mais ainda. De crise recessiva, de mercado, tá em negrito, a medidas regressivas, das classes médias e de movimentos populistas. Eu pedi tudo isso aqui, exercício de fixação dentro do texto. Olha o que eu falo. Na Europa, o estado do bem-estar se vê questionado. Não tanto sua essência, mas sim sua extensão passa a ser objeto de reavaliação. Há um impacto de crise recessiva que tende ao impacto de crise. Gente, de crise se refere a impacto. Impacto precisa para alguém para impactar. É um substantivo abstrato. Olhe para mim no quadro, por favor. Se a relação é com abstrato, ó, tô repetindo. Pode ser adjunto? Pode. Se a relação é com abstrato, pode ser complemento? Pode. Com preposição? Sim. Com preposição? Sim. Eu tenho dos dois lados. Então eu falei, quando for com abstrato, eu ensinei a vocês aqui fazer a diferença. Ó, eu fiz uma observação desse importante. Aí eu falei, você só vai usar isso quando for abstrato. Se o termo for agente ou for paciente, não foi isso? Se for agente, adjunto nominal ou relação subjetiva. Se for paciente ou relação objetiva, que é a relação de função de objeto, complemento nominal. Eu te ensinei. Então, vamos lá, passa lá para a leitura. O impacto de crise, a crise que impacta, a crise pratica ação. Então, é um adjunto adnominal. A crise não sofre o impacto, a crise que vai impactar é adjunto adnominal. Olha a próxima. Enquanto isso, na China e em outras partes da Ásia Oriental, viceja um autoritário capitalismo de Estado, que aos olhos de alguns analistas do Ocidente constituiria modelo invejável, baseados no Estado de Direito, nas liberdades civis e na economia de mercado. Economia de mercado. Esse de mercado se refere à economia. Economia é uma sensação? Não. É um sentimento? Não. Ah, é derivado do verbo economiar? Não. Então, economia é um substantivo concreto. Quando é relação com concreto, olha para a tabela e toda hora eu fico voltando. Olha para mim. Se é com concreto, você não precisa tirar a prova. Se é com concreto, meu filho, preposicionado, só pode ser adjunta de nominal. Só adjunta de nominal. Estão me entendendo, gente? Então, meus amores, quer dizer que isso aqui, se refere à economia que é concreto, vamos anotar aí, por favor? Só pode ser adjunta de nominal. Vamos continuar. Desculpe. Desigualdade que uns desejam enfrentar pela via do assistencialismo e de medidas de sentido distributivo e outros preferem não enxergar ou acreditam ser um mal passageiro, a ser sobrepujado pelo retorno ao laissez-faire e a medidas regressivas. Gente, retorno. Ó, olha quem é o regente. Retorno ao laissez-faire tem um E, que são unitermos coordenados. E retorno a medidas regressivas. Então, retorno é um substantivo, meus amores. Precisa de alguém para retornar. E é derivado do verbo retornar. Então, é um substantivo deverbal. Substantivo abstrato, que é derivado de verbo. Retorno ao laissez-faire e retorno a medidas regressivas. Só que ele pediu só de medidas regressivas. Preste atenção. Se retorno é substantivo abstrato, vamos voltar à tabela. Olha para o gato aqui.
Se a relação é com substantivo abstrato, pode ser adjunto, pode ser complemento, com preposição ou sem preposição. Ou com preposição. Aí aqui sempre com preposição. Então, tá num ponto de interseção. Quando for com abstrato, então você vai ter que tirar a prova. Só que nem sempre, nós vamos matar com agente paciente. Por isso que eu pedi para você aprender também relação subjetiva e relação objetiva. Igual essa questão. Olha lá, vamos lá comigo. Quando eu falo retorno a medidas, eu posso falar que as medidas que retornam, não. É retorno a elas. As medidas são retornadas? Não, isso não cabe em voz passiva. Mas se eu for transformar num verbo retornar, vai ficar assim. Eu retorno, transformei no verbo. A medidas. Quem retorna, retorna a. É uma relação objetiva, ou seja, função de objeto. Se a relação é objetiva, isso aqui só pode ser complemento nominal. Seria diferente, meus amores, se tivesse escrito aqui retorno das medidas. Se tivesse retorno das medidas, aí sim eu falaria que as medidas retornam. Aí sim eu falaria que as medidas retornam. Mas retorno às medidas não são não é as medidas, eu retorno a elas, ela é o alvo, é um complemento nominal. É um complemento nominal, porque se eu for transformar no verbo retornar, eu observo que medidas vai ser o objeto. Isso que nós chamamos de relação objetiva. Relação subjetiva se o termo tivesse a função de sujeito. Eu quero que vocês entendam a diferença. Retorno das medidas. Se fosse a preposição de, as medidas retornam. Mas aqui eu estou falando de retorno às medidas. Ela é o alvo. Complemento nominal. Professor, essa matéria não é fácil. Não é mesmo, não. Ela é muito técnica. Mas eu posso te contar um negócio? Pra você não ficar desesperado. Existem alunos que ficam desesperados com a diferença de adjunta de nominal e complemento nominal. Você não precisa de desespero nisso aí não, cara. Não precisa. Porque essa matéria não é pré-requisito para nada. Diferente de aposto. Aposto você vai usar muito. Que eu ensinei para vocês de o que é uma adjunta adverbial, transitividade, tudo é pré-requisito. Essa matéria, se o examinador for cobrar a diferença em análise sintática, eu vou mostrar como o CESP já cobrou. Mas não é para você ficar desesperado por isso. Eu até falo nas minhas aulas, não é para você desistir da matéria também. Em prova do CESP, é possível você passar num concurso, gabaritar sem saber adjunto e complemento? É totalmente possível. Tá bom? Eu não tô... Não é isso, eu não quero você desesperado com a matéria. Ó, professor, você é muito sincero, mas eu tô falando a verdade. Ó. Aí ele fala, a ser sobrepujado pelo retorno ao laissez-faire e a medidas regressivas supostamente favorecedoras. Favorecedoras se refere às medidas. Esse favorecedoras, meus amores, eu vou apagar isso aqui, é um adjetivo. É um adjetivo. Aí, meu amor, o que eu falo? Eu falo que é favorecedora dos pobres. Eu falo que é favorecedora de quem? Dos pobres. Esse dos pobres completa o adjetivo. Então, isso é complemento nominal. Mas é favorecedoras dos pobres, favorecedoras das classes médias, complemento nominal. Né? Eu falo assim, ó, retorno ao laissez-faire. Então, elas são favorecedoras dos pobres e são favorecedoras das classes médias. Né? Então, é complemento nominal. Porque completa o adjetivo. Favorecedoras é adjetivo. Você que está com dificuldade, olha aqui. Olha para mim. Quando completa o adjetivo, favorecedoras lá no texto é adjetivo. Se completa o adjetivo com preposição, é complemento nominal. Você não tem mais dúvidas. Vamos continuar? Professor, eu vou arrebentar. Vai. Vamos pegar a última? Vamos lá, pro texto?
Aí ele fala, leia aí, é interessante constatar, em tal contexto, o surgimento em vários países de movimentos populistas. Esse termo preposicionado de movimentos populistas de direita, este termo preposicionado, galera, se refere a quem no texto? Esse termo preposicionado se refere a quem? Surgimento de movimentos. Surgimento é abstrato, precisa de alguma coisa para surgir. É abstrato. Não é países de movimentos, é surgimento de movimentos. É leitura, gente. Eu não estou falando de países de surgimento, de movimentos. É o surgimento em vários países, mas é o surgimento de movimentos. Surgimento é deverbal, precisa de alguém para... É dependente de um verbo. A ação depende de um verbo. É abstrato, então. Que é deverbal. Né? Depende de uma ação. É abstrato. E aí? Você vai ter que ver se é agente ou paciente, ou relação objetiva e subjetiva. Surgimento de movimentos. Os movimentos surgem, ele pratica ação. Eles surgem, então é adjunto adnominal. Galera, pegamos um texto, algumas expressões do texto, tudo como fixação. Porque na hora de pegar questões de concurso, você vai arrebentar. Eu considero exercício de fixação muito importante. E agora, galera, que você fala assim, eu queria estar fazendo mais questões de concurso do CESP. Sempre a gente está fazendo uma coisa ou outra. Mas no módulo básico, quero reiterar, eu estou preparando vocês, estou te dando a base para entender as matérias do módulo avançado, que daqui umas 2 aulas, 2 vídeos, a gente entra no módulo avançado. Aí você vai ver que o esquema é outro, a quantidade de questões do CESP novas são outras. Né? Então, estou te falando assim, esse básico agora você precisa. Você precisa, para depois você detonar. Vamos lá. Exercício fixação 2. O 1 foi aplicado ao texto. Agora o 2. Coloque C para complemento nominal e A para adjunta nominal. De fixação, para você treinar. O mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça foi enviado à Polícia Civil e à 9ª Vara Criminal para que possa ser cumprido. Gente, mandado de prisão. Esse mandado é substantivo concreto, é o documento. Não é nenhuma ação de mandar. Substantivo concreto. Meu Deus, se a relação for com concreto, você já sabe. Só pode ser adjunto adnominal. Você não precisa nem tirar a prova. Se a relação for com concreto, só pode ser adjunto adnominal. Você não precisa se preocupar. Só pode ser adjunto adnominal. Próximo. Líder do movimento contrário a Erdogan nega golpe. Do movimento contrário a Erdogan. Gente, contrário. Ó, contrário a quem? Isso aqui completa. Contrário está com preposição. E contrário, movimento contrário, é um adjetivo de movimento que é um substantivo. Então, termo preposicionado que completa adjetivo é complemento nominal. Esses casos aí, olha para mim, você não precisa tirar a prova, tá lá na tabela. Se completar o adjetivo, só pode ser complemento nominal. Se complementar o substantivo concreto, só pode ser adjunta nominal. Se for advérbio, só complemento nominal. Vamos continuar. A GM informa que o movimento dos caminhoneiros está impactando o fluxo logístico. O movimento dos caminhoneiros. Gente, esse dos caminhoneiros se refere a quem? Movimento. Movimento é derivado do verbo movimentar, ou seja, tem existência dependente de um verbo, deriva de um verbo. Eu falei, ó, derivado de um verbo, vamos lá, substantivo, designo, qualidade, sensações, tal, são derivados de adjetivo ou de verbos. Aviso, veio de avisar, movimento, veio de movimentar. Então é abstrato, derivado de um verbo. Então se aqui é abstrato, não vamos nos esquecer. Se a relação for com abstrato, tem do lado do adjunto, com preposição? Sim. Tem do lado do complemento? Sim.
Então, neste caso, se a relação for com abstrato, você vai ver aquela questão de agente-paciente ou relação objetiva ou subjetiva. Então, o movimento dos caminhoneiros, os caminhoneiros movimentam. Vamos lá, anota aí. Ele pratica ação. Então, é adjunto adnominal. Porque os caminhoneiros movimentam, os caminhoneiros praticam ação. Ele é agente, então é adjunto adnominal. Os desembargadores já haviam concordado em expedir a prisão de Azeredo. De Azeredo, ex-governador de Minas, né? Se refere à prisão. Prisão precisa de alguém para prender. E do verbo prender. Substantivo abstrato. Gente, então se é abstrato, pode ser adjunto ou pode ser complemento. Pode ser adjunto ou pode ser complemento. Quando eu falo prisão de Azeredo, eu posso falar que o Azeredo prendeu alguém? Ah, para mim o Azeredo prendeu. Não, ele foi preso. Paciente. Vamos lá. Os advogados chegaram a pedir que seja aguardada a publicação do acórdão. Esse do acórdão se refere à publicação. Como já disse, publicação precisa de alguém para publicar. É substantivo abstrato. Você já está cansado de saber, não vou voltar ao slide agora, se abstrato está na linha dos adjuntos ou na linha dos complementos nominais. Né? Aí você vai ver se é agente. O acórdão publica algo? Não. O acórdão é... Vamos mudar a setinha. O acórdão é publicado. Complemento nominal. Complemento nominal. Moleza, professor. Com ataque em Nice, na França, né? Capital do departamento com maior número tal. Ataque em Nice. Gente, o ataque em Nice. Isso aqui é um substantivo. Precisa de alguém para atacar. Abstrato, de verbal. O ataque em Nice. Nice atacou alguém? Não. A cidade de Nice não atacou ninguém naquele atentado terrorista. Ela foi atacada. Complemento nominal. Capital do departamento. Do departamento se refere à capital. Capital é substantivo com concreto. Se a relação é com concreto, só pode ser adjunta de nominal. É isso, gente. É isso. Vocês estão me entendendo, gente? Então não tem nada assim de absurdo, de, professor, o que eu faço? E tá. Não. Sua vida vai mudar, vai mudar. Quando eu digo pragmatismo, marca a viagem de Dilma. Viagem de Dilma. Viagem precisa de alguém para viajar. É um substantivo abstrato. Precisa de alguém para viajar. Viagem é abstrato. Viagem é abstrato. Né? É um substantivo abstrato. Professor, é verdade. Se a relação é com abstrato, olha que lindo. Se a relação é com abstrato, preste atenção. Eu digo que a Dilma, viagem de Dilma, se é abstrato eu posso ter adjunto ou complemento. Eu digo, olha se é agente, que a Dilma viaja. É adjunto adnominal. Agora olha a próxima. Ela esteve ao lado da presidente nas recentes viagens ao Rio de Janeiro. Viagem aqui, precisa de alguém viajar, é substantivo abstrato, tem existência dependente de um verbo. Viagem ao Rio, esse é o Rio, se refere ao substantivo abstrato. Agora, quando eu digo viagem ao Rio, o Rio viaja? Não! O Rio não viaja. Professor, eu vi o Rio de Janeiro e na São Paulo. Tá cheio da maconha, cara? Não tem como. O Rio não viaja. Também não posso falar que o Rio é viajado. É verdade. Então, preste atenção, galera. Existem casos que não dá para eu matar com essa relação de agente e paciente. Eu vou ter que ver se a relação é subjetiva ou objetiva.
Objetiva seria aquela função de objeto. Então eu digo aqui, ó, vamos transformar aqui, ó, eu no verbo viajar. Vamos transformar eu viajo ao Rio. Ou seja, a relação é objetiva. A relação é de complementação verbal. A relação é de complementação verbal. Se a relação é de complementação verbal, eu tenho um complemento nominal. Essa é a chamada aqui, ó, que eu falei para vocês, de relação, ó, objetiva. Né? Quando não der para bater para o agente paciente, você vai ter que partir para isso, que é uma outra briga. Ó, o advogado disse que ainda não teve acesso à decisão do TRF. Acesso aqui à decisão. De novo, derivado de verbo. Acesso precisa de alguém para acessar. Acesso é abstrato. Gente, eu estou trabalhando mais abstrato, olha para mim. Porque são as que mais pegam. É ou não é? Porque quando for concreto, for adjetivo, for advérbio, você matará rapidamente. Você resolverá rapidamente. Então vamos lá, acesso à decisão. Gente, a decisão do TRF acessou algo? Não, ela foi acessada. A decisão do TRF foi acessada. Só que aqui, ela foi acessada, então é complemento nominal. Só que aqui, dentro, nós temos outra relação dentro do complemento nominal. Esse do TRF está se referindo à decisão. Decisão precisa de alguém para decidir. Decisão é abstrato. Então, quando eu digo decisão do TRF, o TRF decidiu, já é uma adjunta nominal de decisão. Tudo junto é complemento nominal de acesso. Mas do TRF, o TRF decidiu, é adjunta nominal de decisão. Agora nós vamos ter dois exemplos. A plantação de trigo foi destruída pelo incêndio e a plantação de trigo cria divisas para o país. Esses exemplos são excelentes, esses dois. Esses dois exemplos são fenomenais. Olha só, quando eu digo assim, a plantação de trigo foi destruída, esse de trigo se refere à plantação. A plantação de trigo cria divisas para o país, esse de trigo se refere à plantação. Esse plantação, gente, quando eu digo a plantação de trigo cria divisas para o país, o que são divisas? Divisas são recursos, são riquezas, dinheiro. A plantação de trigo cria recursos, cria riquezas para o país. Então, lógico que você não está falando de uma determinada plantação, está falando da atividade. Ou seja, a plantação precisa de alguém para plantar aí. Não é uma determinada plantação. Neste caso, é um substantivo abstrato. É abstrato. Neste caso específico, é abstrato. Se eu tenho um abstrato, a plantação de trigo cria divisas para o país. O trigo planta algo? Não, o trigo é plantado, complemento nominal. Mas plantação aqui, por que é abstrato? Eu não estou falando de uma determinada plantação de trigo, gente, que se cria divisas, cria riquezas. Não é uma determinada, é atividade. É igual você falar venda de carro, é atividade de vender carros. É atividade. Agora, olha a diferença para essa. A plantação de trigo foi destruída pelo incêndio. Gente, quando eu digo a plantação de trigo foi destruída por incêndio, nesse caso, plantação já é concreto. Não é atividade de plantar, não é ação de plantar, não é derivado do verbo plantar. Porque quando eu digo, olha para mim, que a plantação de trigo foi destruída pelo incêndio, eu estou falando de uma determinada... Eita ferro. Vamos lá. Opa, Jesus. Vamos lá. Meu filho amado. Fiz uma besteira aqui. Então, quando eu falo a plantação de trigo foi destruída pelo incêndio, eu não estou falando da atividade de plantar. Eu estou falando de uma determinada plantação. Estou falando de uma determinada plantação. A plantação foi destruída, uma determinada. Então, é concreto. Se a relação é com concreto, só pode ser o quê? Adjunta de nominal. Se a relação é com concreto, isso aí
só pode ser adjunto adnominal. Então eu quero que você entenda o papel semântico dessa plantação. Foi destruída pelo incêndio, uma determinada plantação, uma plantação de alguém que pegou fogo, não é atividade. É diferente da plantação de trigo que cria divisas para o país, que aí é abstrato. Beleza, professor. Olha essa aqui agora. Beijou-lhe a mão. Gente, tem muita gente, quando eu falo assim, ó. Nossa. Roubaram-lhe o carro. Eu sei que muita gente vai fazer isso aqui assim, ó. Quem rouba, rouba algo de alguém. E vai chamar esse lhe de objeto indireto. Existe até gramático, eu sei que é uma posição majoritária, que chama esse lhe de objeto indireto dativo de posse. Mas nós não vamos chamar de objeto indireto, não. Quando eu digo roubaram-lhe o carro, é o mesmo que eu falar roubaram o carro dele. Ou, desculpa, roubaram o seu carro. O CESP já cobrou em prova antiga e sem reescritura. Quando eu digo carro dele, esse dele dá ideia de posse em relação a carro que é concreto, é adjunto nominal. Quando eu digo roubar o seu carro, isso aqui é um pronome adjetivo de carro, é um adjunto nominal. Então, todas as vezes que esse pronome aqui, quem rouba, rouba algo, o carro é dele, é a ideia de posse. Esse pronome der a ideia de posse, nós teremos adjunto adnominal. Olha para mim, lá em regência você estudará que os pronomes a, o, as, os, quando completarem verbos, são objetos diretos. Os pronomes lhe, lhes, objetos indiretos. Mas não, nesse caso que ele dá a ideia de posse, a posição majoritária é classificá-lo como adjunto adnominal. Como adjunto adnominal, quando é a ideia de posse. Eu sempre dou esse exemplo aqui, ó. Chutaram-me a canela. O que eu quero dizer com chutaram a canela? Chutaram? Minha canela é a ideia de posse? Sim. É adjunto? Adnominal também. É adjunto adnominal. Quando der a ideia de posse. Tá? Beleza, galera? Isso. Então, beijou-lhe a mão. Beijou a mão dela. Beijou a sua mão. É a ideia de posse. Então, isso vai ser adjunto adnominal. Tá? Professor, esse caso aí cai muito no CESP? Não. Mas eu já vi cair em reescritura. Beijou-lhe a mão, mantém um sentido. Que beijou a mão dela, beijou a sua mão. Então, esses pronomes, quando derem ideia de posse, eles serão adjuntos adnominais. Beleza, galera? Que é este caso aí. Por favor, fiquem atentos às mudanças. Vocês fiquem atentos. Esse atentos é um adjetivo. Termo preposicionado que completa adjetivo. Complemento nominal. Engraçado que eu acabei não obedecendo aos comandos das questões, né? Botando aqui CN aqui dentro, cobrando A aqui. Mas você preenche aí, eu estou classificando. Em casa você preenche aí, né? Não fiz nada, ó. Porque o enunciado falava isso, ó. Nem a CN, era só A. Mas é importante que eu fiz o exercício. Ó, quando eu falo assim, deixa eu te mostrar um outro detalhe aqui. Se eu falar assim, ó, as propostas, isso caiu no TRE 2013. Em regência eu vou falar sobre isso. São-lhes úteis. Há pessoas que já estão estudando para concurso um tempo, vê o lhes
Pensa que o lies vai ser sempre objeto indireto. Isso é perigoso. Então, quando eu digo as propostas são lhes úteis, as propostas é o sujeito, úteis qualifica as propostas, é um adjetivo. Galera, se eu tenho adjetivo, olhe para mim aqui. Se eu tenho adjetivo, estava olhando para o lugar errado, a culpa é minha. Se eu tenho adjetivo, porque tem uma TV aqui, eu estava olhando para a TV, né, me admirando. Se eu tenho adjetivo, o que o adjetivo, o termo que completa adjetivo com preposição, só pode ser complemento nominal. Só nominal. Então, ó, isso é predicativo do sujeito, são, nós já estamos, é verbo de ligação, anote aí. Então, quando eu digo assim, que as propostas são lhes úteis, eu quero dizer que as propostas são úteis a eles, são úteis para eles, está completando o adjetivo. Complemento nominal. Então, esses pronomes podem exercer também função de complemento nominal. Isso é mais raro, mas caiu no TRE 2013. Prova mais antiga pode voltar a cair. Lá em Regência eu vou mostrar isso para vocês, mas já estou te preparando aqui, tá? Então, quando eu digo é difícil comportar-se bem. É difícil para ele, é difícil a ele, está completando difícil, que é um adjetivo. Então esse lhe, ó, porque se você for pegar essa frase inteira, comportar-se bem é um sujeito oracional, é verbo de ligação, difícil, sintaticamente é um adjetivo, mas é um predicativo do sujeito. Se você fosse botar na ordem direta, seria assim, olha para mim. Comportar-se bem é difícil para ele. É difícil para quem? Para ele. Então esse lhe é completo difícil. Então ele é complemento nominal. Esses dois lhes aqui são mais difíceis em provas. Mas eu prometo para você, lá em Regência eu vou repetir isso. Tá? Agora faça a última. Procure agregar aliados com interesses semelhantes aos seus. Interesses semelhantes. Isso aqui é um adjetivo. Isso aqui é um substantivo. Se é semelhante a. Se completa o adjetivo com preposição, só pode ser complemento nominal. Se completa o adjetivo com preposição, só pode ser complemento nominal. Complemento nominal. É ou não é? Sim. Esse aos seus está completando o adjetivo semelhante a quê? Complemento nominal. Olhe para mim, Elite. Fizemos um texto de fixação, agora fizemos exercícios de fixação que são também aplicados ao texto, tirado de textos jornalísticos, da literatura também. Agora, o nosso próximo passo para a próxima aula, para a gente já está fechando o módulo básico, eu acho que vai mais uma aula, nós vamos fazer questões de provas. Algumas questões de provas aí, que nós fizemos Desculpe, muitas questões de fixação. Depois nós pegaremos questões de provas, beleza? E vamos detonar juntos, vamos arrebentar, beleza, galera? Tudo bem, gente? Espero vocês na próxima aula. Forte abraço!